Agora, vamos dizer que o assunto é um pouco mais delicado, né? Aqui no nosso programa. Pamela, tudo bem contigo? Tudo bem com você, Thiago? Tudo bem, mas ela deixa o assunto mais leve também. Pamela, a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos que muitas vezes já acabaram, mas não acabaram de verdade, na verdade, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, quando aqueles casais já não se suportam mais, brigam muito e ainda permanecem casados. Isso é comum acontecer? Sim, Thiago, isso é muito comum, né? Os casais estarem infelizes na relação e mesmo assim estão mantendo, né? Querem manter, estar nesse relacionamento mesmo estando infelizes, né? Isso é muito comum. Cai muito para mim, né, casais lá na clínica. Não vou dizer que é a maior porcentagem, mas Sim. tem bastante, assim, uma porcentagem bem alta, né, de casais que estão juntos. Por que isso chega nesse patamar? Por que não se separar? Por que não mudar a vida? Por que as pessoas deixam isso acontecer na vida delas? Vamos lá, né? Cada caso é um caso, mas tem muitos motivos, tá? Acomodação, costume, insegurança, medo, sentimento de culpa. Aí eu posso falar também uma questão familiar, aí tem filhos, questão financeira, amigos. Amigos é um menos. sim, é porque daí entra numa questão familiar, né? Que tem muitas pessoas consideram amigos como família. Então, assim, família, né? O casal tem os seus familiares e tem, às vezes, aqueles familiares mais antigos, né? Que falam, não, tem que manter o relacionamento, tem que continuar casado. Vocês têm filhos, você tem isso, você tem uma vida construída, né? Isso, Aí, os filhos, né? Vamos falar dos filhos. Muitos casais acreditam que se eles se separarem, isso vai fazer mal para os filhos. E não, os filhos felizes, para eles serem felizes, os pais precisam estar felizes também, né? Eles vão se sentir mais felizes com o bem-estar dos pais, né? E se a gente for falar psicologicamente, uma criança não vive bem, né? Se ela está num ambiente em que os pais estão a todo momento brigando, né? Se insultando, né? Então, até inclusive os filhos, eles acabam se sentindo culpados, né? Pela infelicidade dos pais. Sim. Né? Então, não pode manter um relacionamento por conta dos filhos. E você sabe que eu ouço muito, eu já vi muitas histórias dessa forma, porque assim, mas eu não posso me separar porque eu tenho um filho pequeno, e aí quando a gente falou em separação, eles começaram a chorar, e aí eles ancoram isso tudo no filho. Só que o filho é uma criança, geralmente são crianças. Eu acho que adolescente é pior ainda, porque o adolescente já tem discernimento do que é bom ou o que não para os pais. Mas a criança, esses adultos, eles têm depositam isso na criança, né? Sim, e isso não se deve fazer isso, tá? Lógico, eu falar aqui que os filhos não vão sofrer com a separação, não, claro, sempre vai sentir, né? Os filhos sentem. Sim, os adolescentes, eles entendem mais, né? A partir de uma certa idade, eles têm um entendimento melhor, né? Sim. Mas eles também veem a tristeza dos pais, aquelas brigas, então os filhos acabam ficando mais tristes. Então não se deve, né, depositar isso nos filhos, não se deve manter isso por conta dos filhos. Os filhos não devem carregar a culpa dos pais por manterem um relacionamento. É culpa sua que eu estou mantendo esse relacionamento. Lógico, os pais não falam isso, eles não verbalizam. Mas conforme a idade da criança, eles sentem isso. Você sabe que você falou que eles não verbalizam, mas eu sei de alguns casais que depois de um tempo, quando essas crianças já estão maiores e tudo mais, eu não me separei naquela época porque vocês eram pequenos. Isso já é uma verbalização ao longo do tempo, mas aí a criança ou aquele adolescente vai falar assim, nossa, mas eles ficaram aí nesse relacionamento por nossa culpa, dos filhos e assim por diante.
não estamos focando basicamente nos filhos, mas, por exemplo, Sim. a questão financeira também interfere bastante. Muito, Thiago, muito, muito. Isso vamos falar sem generalizar, mas lógico, isso mais da parte das mulheres, Sim. né? As mulheres acabam se sentindo muito inseguras, né? Quando eu falei da insegurança, né? De terminar um relacionamento, um casamento pela questão financeira. Lógico, não estamos falando que essa pessoa é interesseira, não. Mas sim, isso que os dois construíram juntos. Sim. Inclusive, Thiago, tem muitos casais que eles acabam fazendo um acordo. Sabe, a gente está vivendo bem, a gente tem uma casa juntos, temos um carro, temos uma empresa. Então vamos manter assim, a gente acabam dormindo separados. Eles não têm mais a vida, o namoro, né? Mas os bens materiais, Sim. eles acabam continuando a compartilhar. Isso é um acordo que os casais fazem. Tá tudo bem se eles estão se entendendo dessa forma, Sim. né? Mas não é o melhor jeito, mas alguns se entendem assim. Né? E tá tudo bem. O sentimento de culpa, muitas vezes, né, que eu falei no início, se vem através da questão em relação ao outro. Eu quero me separar, não amo mais o meu parceiro, mas me vem um sentimento de culpa de deixá-lo, sabe? Isso é uma questão assim, uma questão de sentimento, de afeto. É só isso, o sentimento de culpa? Não, tem muitas outras coisas aí. Você falou do afeto, às vezes é quase que uma posse também que as pessoas sentem, porque passou muitos anos, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos com aquela pessoa, e daí não tá dando mais certo, mas não quero ficar sem aquela pessoa. Sim. Eu não sinto mais nada, mas eu não quero que ela vá embora. Sim. Né? E a questão do medo, né, Thiago, que eu falei, vem de encontro com isso que você falou. Muitas pessoas têm medo. Fiquei 10, 20 anos com uma pessoa. E agora? Eu vou começar tudo de novo? Né? E o medo de ficar sozinho? E o medo de não conseguir arrumar uma outra pessoa para continuar a vida? Então, vem o medo. O medo vem de tudo, né? Em relação aos filhos, essa questão de ficar sozinho, a questão financeira. Tá relacionado a tudo aí. A tudo aí, né? Sim, acomodação, como eu falei. A gente se acomoda em um relacionamento, muitas vezes, né? Então, tá bom. É como eu falei do acordo. Tá bom isso aqui. Por que eu vou mexer nisso? E aí, entra numa outra questão que eu acho importante também falar. Porque, às vezes, tá nessa situação aí, não é uma pessoa, não é um casal. Tem muito casal que acontece desta forma. Mas aí, você fica se perguntando, existe saída para tudo isso? Ah, vou fazer terapia, vai resolver. Mas você, como psicólogo, sexóloga, sabe que tem situações que não tem saída, não é, Pamela? Sim. Tem situações que não. Mas isso vai de um acordo, da conversa, né, Thiago? O divórcio não é fácil. Sim. E não são todas as pessoas que conseguem peitar isso. Mas uma conversa, um diálogo é a melhor coisa, é a melhor saída, né? E eu acho que quando a gente está falando, por exemplo, desse tipo de assunto, a gente está falando de uma sociedade num geral, a gente está falando de todo mundo. Se você constrói um relacionamento de uma determinada forma, não adianta você querer que ele se encerre de uma determinada forma também. Pode ser que muita coisa mude nesse meio do caminho, só que hoje a gente tem uma expectativa de vida muito boa, muito grande, muito além do que a gente tinha um tempo atrás. O que não se pode permitir, você como psicóloga vai me dizer ou não e vai dizer para as pessoas, é permanecer infeliz. Temos que resolver esse problema. Sim, sim. Isso sim, Thiago. É como eu falei, a questão filhos, parte financeira. Se você está infeliz, você tem que procurar a sua felicidade. Porque enquanto você está infeliz neste relacionamento, automaticamente você está deixando o outro infeliz também. Porque vocês não o casal ele não consegue mais fazer planos juntos, ou seja, essa pessoa que está ali levando de barriga, ela não consegue mais fazer planos, talvez ela não consegue mais dar carinho, afeto para o outro. Então acaba entrando nesse vício assim, né? E eu acho que é tão importante a gente falar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Muita gente acaba vivenciando essa situação. Não tem condições, às vezes, de uma psicóloga de ir lá compartilhar esse tipo de assunto com outras pessoas, com profissionais. E aí, quando a gente traz esses assuntos aqui no programa, faz com que vocês tenham
talvez uma nova perspectiva, você imagine coisas diferentes para sua vida e a gente não pode deixar para depois. Se esses problemas estiverem acontecendo hoje, Pamela, não adianta daqui 2, 3, 4, 5 anos. Tem que tentar resolver já. Tem, porque o problema ele só vai aumentando, né? A gente deixa para depois e às vezes o depois não tem mais solução. Né? Então, muitos casais, Thiago, quando vê que está entrando em algum probleminha ali, uma questão, eles já procuram uma ajuda de um profissional. Muitos não. Eles deixam afundar um pouco mais. Né? Mas lá no fundo do poço mesmo, né? E daí eu acho que se machuca cada vez mais. Sim, e assim, aí quando eles resolvem esse fundo do poço procurar uma ajuda profissional, eles atribuem a responsabilidade toda para o profissional. E muitas vezes o profissional não consegue mais ajudar, entende? Esse não consegue não vai puxar lá do fundo do poço até o casal, porque né? precisa do comprometimento dos dois. Sim. Né? E quando chega nesse fundo do poço, normalmente um dos dois já não está tão disposto a recuperar o relacionamento, a resgatar isso tudo. Porque eu acho que teve ferimentos, né? Sim. E quando existem esses ferimentos, quando existem essas mágoas, isso é profundo, não é uma coisa muito superficial. E fica tudo muito mais complexo, né? E o afastamento, ele se torna muito grande. A desconexão do casal fica muito grande. E a gente precisa ter uma conexão. O casal precisa, né? E quando isso fica muito, muito afastado, desconectado, é difícil, né? Tem que querer muito. Essa química, porque por mais que exista química, ela precisa realmente acontecer de uma maneira natural. Se você faz ela forçada demais, não dá muito certo, né? Exatamente, Thiago. Muito bom. Olha, eu queria agradecer, Pamela, mais uma vez a participação aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço, Thiago. Sempre é muito bom a gente conversar, trocar ideia, bater papo, na verdade. Sim. Quando a gente fala aqui com os nossos convidados, é bater papo realmente, é conversar como se eu estivesse conversando com você que está em casa aí nos acompanhando. Você sabe que amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde aqui no Sob Medida. Quero que você me faça companhia mais uma vez. Sempre é muito bom quando a gente troca informação com convidados sempre muito especiais. A Pamela já veio tantas vezes no nosso programa, né, Pamela? Já. Eu fico muito feliz com tudo isso. E tantos outros profissionais que já passaram por aqui. Lembrando para você, eu só quero que o Nathan coloque para a gente mais uma vez o nosso WhatsApp 998-174202 para que você possa sim participar aqui do nosso programa, mandando sua mensagem, aquilo que você gostaria de ver no Sob Medida, porque ele é feito para você, tá certo? Um abraço para todo mundo, até amanhã às 5 da tarde, não esquece.